Shalom, meus irmãos, boa última tarde. Yahushua é o Mashiach anunciado pelos profetas. Meus irmãos, nós vamos falar do nome que está acima de todos os nomes. O nome precioso, o nome sagrado, o nome de Yahweh. Mas antes de nós falarmos do nome do Altíssimo, eu quero apresentar a vocês a minha pedra de jaspe, a minha ajudadora, a minha companheira, a qual Yahweh me presenteou há 5 anos atrás. Ela se chama-se Vanderleia, né? Você quer dizer alguma coisa ao povo Yaldímia? Então, meus irmãos, voltando aqui ao nome sagrado, ao nome do Altíssimo, que está no paléu hebraico da criptografia, está escrito nas cavernas, meus irmãos. Em Gênesis capítulo 4, versículo 26, diz o seguinte: diz que Enos invocava o nome do Todo-Poderoso, do Altíssimo, e o de Rei Vavirei. Contemple o prego na mão. Esse é o nome que está acima de todos os nomes. Ele está acima do nome Jeová, porque começa com a letra J. Ele está acima do nome Adonai, que quer dizer dono, meu senhor. Ele está acima do nome Elohim, que traz o título El na frente, é pagão. Ele está acima do nome Deus, que é Zeus. Ele está acima do nome Hashem, do título Hashem, que não é um nome. Ele está acima do título Senhor, Senhor é Baal. Ele está acima de todos os nomes. Por que ele está acima de tudo? Porque ele traz a salvação. Yahweh salva. Yahweh é a salvação. E o de Rei Vavirei. Contemple o prego na mão. É isso que quer dizer o nome que está acima de todos os nomes, meus irmãos. YHWH. E o de Rei Vavirei. O nome, meu irmão, magnífico, o nome sagrado, o nome inefável, o nome maravilhoso, encantador, indescritível. Não tem como descrever esse nome, porque veio do céu, veio do trono. É o nome do Todo-Poderoso, o Altíssimo, que fez todas as coisas. E por que, meus irmãos, foi que Yahweh permitiu que tirasse o nome das Escrituras? Por causa das profecias. Nas profecias, os profetas profetizaram seus filhos. Eu vou já falar sobre isso, sobre essa mudança dos nomes dos filhos do Altíssimo. Os profetas profetizaram e disseram: antes que venha a grande destruição de tudo, o mundo teria que passar pelo paganismo. E passou, nós estamos saindo do paganismo. E Yahweh está chamando o seu povo, chamando as suas ovelhas. E Yahweh está lá na frente, está guiando as suas ovelhas, está tirando um povo de dentro desse povo, está salvando. A salvação vem de almas. É isso que quer dizer no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 30, versículo 4 diz assim. Diz assim: quem subiu aos céus e desceu? Quem amarrou o vento em suas roupas? Qual é o seu nome e o nome do seu filho, se és que o sabes? Qual é o seu nome? Nós estamos falando do nome, meus irmãos, não estamos falando de um título. Nós não estamos falando, meus irmãos, de uma palavra, não. Nós estamos falando do nome do Todo-Poderoso que estava nas Escrituras. E por que aconteceu isso? Porque Masha escreveu, né, os Pentateucos. Os Pentateucos foi escrito na língua hebraica. Do hebraico passou-se para o aramaico. Do aramaico passou-se para o grego. Do grego passou para o latim. Do latim passou para o português na nossa língua. E o que aconteceu? O que aconteceu, meus irmãos, que eles não foram fiéis, os copistas, os fariseus, os escribas, né, aqueles que transliteraram o nome do Altíssimo. Porque, meus irmãos, transliteração é permitida, mas traduzir não é permitido. Então foi o que eles fizeram, eles traduziram erroneamente. Ao invés de ter feito a transliteração do nome do Altíssimo, que está representado em 4 letras, né, no Y, no H, no W e no H, que quer dizer Yahweh, eles colocaram nomes de criação deles. E esses nomes caíram nas profecias profetizadas pelos profetas. E hoje, meus irmãos, hoje nós estamos saindo dessa Babilônia. Desses tempos de pedra, eles invocam 72 nomes com títulos e palavras, que gerou-se uma verdadeira confusão, uma verdadeira Babilônia, confusão, mistério, trindade. Ninguém sabe o que está acontecendo lá dentro. E as Escrituras vêm falando o tempo todo, no livro de Números, capítulo 6, versículo 27, diz assim: coloco o meu nome sobre os filhos de Israel, para que eu possa os abençoar. Ou seja, é profético, profecia. Os profetas têm que ter o nome do Altíssimo. Então, meus irmãos,
se concretiza, se cumpre-se as profecias quando nós olhamos para o nome do Todo-Poderoso, o nome inefável, o nome do Altíssimo, o nome que está acima de todo o nome, o nome que salva, e ao salvo e é a salvação, não existe outro, se completa. E quando a gente olha para o nome do Todo-Poderoso, a gente vê a formação do nome do Todo-Poderoso. A gente olha para os 4 maiores profetas, a gente olha também para as suas visões, a gente olha também para os querubins. Um representa o Yud, o outro representa o rei, o outro representa o Vav e o outro representa o rei. Yud, rei, Vav e rei. São 4 querubins que tem 4 rostos. Um é o leão, o outro é o boi, o outro é a águia, o outro é o homem. O homem representa quem? O homem representa a semelhança do Altíssimo, a qual nós somos criados. A águia representa a visão, porque o Pai vê tudo, o Pai é onisciente, onipresente, sabe tudo, pode tudo, ele vê tudo. Então a águia representa a visão do Altíssimo, Todo-Poderoso. O boi representa a força quando nós estamos fracos. E o leão representa Yahshua, representa o homem, representa a tribo de Aldar, ou seja, Yud, rei, Vav, rei, forma o nome do Todo-Poderoso. Os 4 seres viventes, os 4 querubins formam o nome que está acima de todos os nomes. Esta, meus irmãos, é a revelação do nome do Todo-Poderoso. Formando aí os 4 querubins, os 4 seres viventes, concordando com a visão dos profetas, dos 4 maiores profetas dos Pentateucos, que escreveram as 4 maiores profecias, que quer dizer, contemple o prego na mão. Esse é o nome. E o que aconteceu? Os copistas, as pessoas que traduziram as escrituras, não foram fiel. Quando chegou do latim para o português, que foi traduzido do latim para o português, eles receberam o nome do Altíssimo, mas não foram fiéis. J.F.A. João Ferreira de Almeida, que traduziu do latim para o português, tirou Yahshua e colocou Quírios de Roma, Senhor. Por que isso tinha que acontecer? Porque tinha que cumprir as profecias. Assim como estava escrito no livro das profecias, que os profetas teriam o nome do Altíssimo. Números capítulo 6, versículo 27, coloca o meu nome sobre os meus filhos para que eu possa abençoar. Assim também foi profetizado que o mundo teria que entrar no paganismo. E o nome do Altíssimo caiu no esquecimento. E hoje nós vemos muito bem isso, meus irmãos. Por quê? Porque o nome do Salvador, de Yahshua, que é o Messias, que é o Machia, o povo machiânico, é o povo do Messias. O povo do Messias, meus irmãos, é o povo do tronco de Jessé. Do tronco de Jessé nascerá o rebento, está escrito nas Sagradas Escrituras. E nasceu Yahshua. Veio Salomão, veio Davi, Dude. De Dude veio Yasha, veio Yalsaf. Yalsaf veio Yahshua. Se cumprindo aquilo que estava escrito. Mical desceu do céu, foi até Mariã. Falou para Mariã, de ti nascerá o Salvador, o nome dele será Yahshua. E Mariã foi fiel e colocou o nome, que está acima de todos os nomes, no nome do seu filho. Se cumprindo as passagens, se cumprindo as profecias. O profeta, meus irmãos, tem que ter o nome do Altíssimo no seu nome, porque senão não se cumpre as profecias. E esses profetas que estão aí, com o nome de Isaías, foram adulterados. Não é Isaías, é Inchaial. Elias não é Elias, é Elial. Jeremias não é Jeremias, é Irmial. Zacarias não é Zacarias, é Zacarial. Por quê? Porque eram profetas, tinham que ter o nome do Altíssimo, do Todo-Poderoso, no seu nome. Sendo assim, meus irmãos, se cumpre as profecias. Então, meus irmãos, o que foi que aconteceu? Houve uma grande contaminação na face da terra. Tiraram-se os nomes das cidades, tiraram-se os nomes dos lugares, tiraram-se o nome do Altíssimo, Todo-Poderoso, Yud, Rei, Vav, Rei, YHWH, que quer dizer Yahweh. Tiraram-se das escrituras, tiraram o nome do seu filho. Eles não só queriam tirar o nome do Altíssimo, o nome do seu filho das Sagradas Escrituras. Eles não só quiseram fazer isso. No livro de Jeremias, capítulo 11, versículo 19, o que é que diz lá? Diz assim: eu era como um cordeiro, que não sabia o que maquinava contra mim, dizendo: destruamos árvores e cortamos o seu fruto,
para que não haja mais memória do seu nome. Quem era a ave? A ave era Yalcha. E quem eram os frutos? Os frutos eram seus discípulos. Eles foram lá, mataram Yalcha, maquinaram. Mataram para quê? Para apagar o nome da salvação. Né? O nome da salvação que estava no filho, Yalcha. O nome que gera salvação. E aí, os frutos eram os discípulos. Os discípulos foram escolhidos para anunciar o nome do Todo-Poderoso, para levar o nome a todas as nações. 12 discípulos foram escolhidos para fazer isso. E o que aconteceu? O que aconteceu? Eles maquinaram, os fariseus, os copistas. Naquela época já existiam os homens religiosos. E mataram o nosso Messias. Depois mataram os discípulos, apagando o nome da memória. E aí nas traduções, meus irmãos, eles foram tirando os nomes das cidades, tirando o nome do Altíssimo para fazer. Qual era a intenção deles? A intenção deles era que nós não conhecêssemos o nome da salvação. Mas hoje nós conhecemos. Foi revelado através do Ruach Kadosh, o mensageiro, que veio do céu e revelou aos 144 mil Yaldins, 144 mil remanescentes, que foram chamados dos 4 cantos da terra. E em 2 Crônica, é tanta verdade mesmo, que em 2 Crônica está escrito assim. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: e se meu povo que se chama pelo meu nome, meu povo, e ela está dizendo aqui para nós que ele tem um povo, que se chama pelo meu nome, seu nome só tem um nome, não é 72 nomes não, é só um nome, diz aqui as Sagradas Escrituras. Se orar e se buscar a mim, se buscar a minha face, se converter dos seus pecados, então eu ouvirei dos céus. Por que do céu? Porque ele está sentado lá no trono. Ele não está dentro de um templo desse babilônico não, meus irmãos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 48, diz assim: o céu é o meu trono. Então ele está lá nos céus. O texto está correto. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então os profetas, os 4 maiores profetas, têm o nome do Todo-Poderoso, que é Yahweh, no seu nome, se cumprindo as profecias que está escrito no livro de Números, capítulo 6, versículo 27. Se cumprindo também o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Então, o nome do Todo-Poderoso é Yahweh. Yahweh salva na transliteração do hebraico para o português. Yahweh quer dizer salva, né? Yahweh é a salvação. Não existe um nome como esse. Não existe um nome inefável como esse. Um nome que está acima de todos os nomes. O nome que salva, o nome que liberta, o nome que cura, meus irmãos. No livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, o que é que diz aqui? Diz assim, meus irmãos. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que te formasse no ventre te conheci. Antes que saíste da tua madre, te purifiquei, as nações te dei por profeta. Então os profetas têm o nome do Todo-Poderoso. E quem forma profeta é Yahweh, no ventre da mãe. É ele que semeia. É o Altíssimo Todo-Poderoso que semeia. Não existe, meus irmãos, na face da terra, um nome como o nome do Todo-Poderoso. O nome que está acima de todos os nomes. Acima de todos os nomes. Esses nomes que foram inventados pelos homens não traz salvação. O nome tem que trazer salvação, meu irmão. Se o nome que você está não traz salvação, pode sair daí. É o maligno trabalhando para ganhar sua alma. O nome tem que trazer salvação. No livro de Matitial, capítulo 21, versículo 16, diz assim: e disse-lhe, ouves o que estes dizem? E Yalcha lhe disse: sim, nunca leste pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor. Qual é o perfeito louvor? Quando elas choram. Quando as crianças choram, vocês podem observar, meus irmãos, quando elas estão chorando, que sai o nome do Todo-Poderoso. Então é isso que está escrito nas Sagradas Escrituras e se cumpre. Tudo que está escrito nas Sagradas Escrituras se cumpre. No livro de Lucas, capítulo 10, versículo 21, o que é que diz aqui? Diz isso. Capítulo 10, versículo 21. E naquela mesma hora se alegrou Yalcha no Ruach e disse: benevolência te dou, ó Pai Altíssimo do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprovo
foi revelado para nós. Por isso que nós temos que sermos como crianças, procurarmos sermos como crianças, né? Não sermos gananciosos, não sermos briguentos, não termos inveja. Nós temos um coração dócil. É isso que Yahshua está dizendo para todos nós. Então, o nome do Todo-Poderoso está na boca dos animais, está na boca das crianças, está nas árvores, está escrito dentro de nós o nome do Todo-Poderoso. Os mandamentos de Yahshua estão escritos dentro de nós. Por quê? Porque no novo pacto, meus irmãos, né, Yahshua escreveu os seus mandamentos dentro de nós. No livro de Isaías, né, em Shaial, a gente fala Isaías porque quase todos nós viemos da Babilônia. Todos nós saímos da Babilônia e hoje nós estamos nos purificando, buscando a purificação. Nós não somos perfeitos, meus irmãos. Todos nós temos defeito. Isaías, em Shaial capítulo 52, versículo 6, tem uma importante passagem aqui, diz assim: portanto o meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia saberá que sou eu mesmo que falo, eis-me aqui. O meu povo saberá o meu nome. Outra passagem que fala do nome, dizendo que é o nome que está acima de todos os nomes, de rei YHWH. E quem foi que colocou YHWH? Foi o profeta Enoque. O profeta Enoque colocou essas 4 letras. Muitas pessoas conseguiram chegar ao nome Yahweh através dessas 4 letras. YHWH. Viram, olharam essas 4 letras e identificaram o nome Yahweh. Foi a revelação, foi através dessas 4 letras. Outros tiveram a revelação por sonho, outros tiveram a revelação através de profecia, mas não importa. O que importa, meu irmão, é que você faça parte da salvação, que você invoque o nome que está acima de todos os nomes. No livro de Êxodo capítulo 23, versículo 21. Êxodo capítulo 23, versículo 20 diz assim: guardar-te diante dele e ouve a sua voz, e não provoqueis a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Quando o nome do Altíssimo está numa pessoa, quando uma pessoa é escolhida, quando uma pessoa é selada, quando uma pessoa é separada, no Ruach Kadosh, igual o nome do Altíssimo está sobre aquela pessoa, o Altíssimo está protegendo aquela pessoa, conforme protegeu o seu filho. Nós temos que entender, meu irmão, é profético, é profecia. Então, o que foi que aconteceu aqui nessa passagem? Yahweh enviou o seu filho, o meu nome está nele, Yahshua. Então, meus irmãos, temos que entender que o nome do Todo-Poderoso tem que estar no nome dos seus profetas, para que se cumpra as profecias, para que se estabeleça aquilo que foi dito pelos profetas. No Salmos, outra passagem também muito bonita, livro de Salmos, capítulo 91, livro de Salmos, capítulo 91, deixa eu achar aqui, meus irmãos, capítulo 91, versículo 14, outra passagem que fala do nome do Todo-Poderoso, para que nós tenhamos salvação, para que a gente largue essa Babilônia de uma vez, para que a gente largue esses 72 nomes, esses 72 títulos que foram colocados na boca dos crentes, que os crentes estão se contaminando, para que você pare de falar de títulos, palavras e nomes de Balaim. Salmo 91, capítulo 14 diz assim: porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei e poluei em retiro alto, porque conheceu o meu nome, o nome do Altíssimo. Portanto, tão encarecidamente me amou. Vai passar muito sofrimento em Aldinhos, por causa do nome. Esse é o nome que gera perseguição. Eles não querem que a gente invoque o nome Kadosh, eles não querem, meus irmãos, que a gente espalhe, fale, anuncie, como os discípulos fizeram, o nome do Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, quando você vê uma pessoa com a pessoa despedir a sua bênção, você diz Yahweh lhe abençoe. Quando você vê uma pessoa que você falar com uma pessoa, você diga assim, que Yahweh te acompanhe. Por quê? Porque quando você fala dessa forma, você está desejando bênção. Foi isso que Yahweh quis dizer quando mandou colocar o seu nome no seu filho, para que haja bênção dentro da sua casa, para aquele que está orando no nome de Yahweh consiga libertação, para aquele que está orando no nome de Yahweh consiga consagração, aquele que está orando no nome de Yahweh consiga ser um vencedor, vencer
vencer as potestades, os príncipes, vencer obstáculos, as pedras de tropeço. Meu irmão, esse é o nome do Todo-Poderoso e Alto. E o de Rei vai vir Rei, o nome que salva, o nome que cura, o nome que liberta, o nome que está acima de todos. Portanto, meus irmãos, eu espero mais uma vez ter levado a todos vocês, né, as informações para o engrandecimento da casa do Mashiach, da igreja do Mashiach, trazendo vocês, né, a revelação, trazendo vocês, né, o nome que está acima de todos os nomes, ajudando aos irmãos a chegar no entendimento. Shalom, meus irmãos.